Oi, bom dia, minha gente. Não cai não. Bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Graça e paz. Que Jesus possa estar com vocês nesse dia de hoje, firme na rocha. Como vocês estão? Pode mandar um oi aí pra mim, se quiser mandar um oi no direct, depois lá no canal do YouTube. Lá no YouTube, o vídeo vai estar lá também, devocional de hoje começando. Hoje vamos falar sobre mais uma parte do relacionamento com Deus, que é o jejum. Muito bem. Eu não sei se vocês têm costume de jejum, eu tenho. Estou um pouquinho enferrujada, mas eu tenho esse hábito. É um bom hábito, porque o jejum ele vai fazer bem para o corpo físico, porque já tem muito estudo científico em cima disso. Tem o jejum intermitente que as pessoas fazem para ajudar com a parte de emagrecimento. Mas o jejum, a princípio bíblico, à luz da palavra de Deus, ele é bom, um alimento para o espírito, né, gente? É um alimento para a nossa alma. Vamos começar com a nossa oração. Pai querido, em nome de Jesus, eu convido o Teu Espírito Santo para estar conosco neste momento. Esteja aqui comigo, Pai, esteja ao lado da pessoa que está assistindo esse vídeo, que o Senhor possa abençoar a vida dela, alcançar a vida dela, e que mais esse ensinamento de hoje possa ficar no nosso coração, Paizinho querido. Em tudo eu te louvo, te agradeço por essa terça-feira. Em nome de Jesus, amém. Terça-feira hoje, né? Eu acho que é. Tô meio perdida. Vamos lá. Jejum é a gente retirar parcialmente ou totalmente alguma coisa, né? Hoje em dia a gente vê muita recomendação sobre jejum de redes sociais, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas têm ficado mentalmente abaladas, emocionalmente doentes, por conta de toda essa influência que a rede social pode fazer em cima da vida da pessoa. E é altamente recomendável que, se você passa mais de 1 hora por dia no total do seu dia assim, nas redes sociais, você reavalie, né? Tem alguns aparelhos de telefone que você encontra lá nas configurações lá, e eu descobri isso esses dias. É alguma coisa, bem-estar digital, geralmente vai estar nos aparelhos, que é o quanto de tempo que você passa nas redes sociais. Eu geralmente, no meu celular não tem, mas eu geralmente acompanho o meu lá na consumo de bateria. No consumo de bateria ou no consumo de dados móveis, eu sempre estou me fiscalizando nisso daí. Altamente recomendável, gente, você dar uma olhada aí no seu celular, nas suas configurações, se tem essa configuração específica de bem-estar digital. Se não tem, você dá uma olhadinha lá no consumo da bateria ou no consumo dos dados móveis, quais são os aplicativos que estão gastando mais dados móveis, internet ali. Já vai te dar uma base bem legal de como está sendo o seu consumo de redes sociais. E tome cuidado, vigiai e orai, né? Como a gente já tem aprendido. E eu vou tratar aqui agora, na Bíblia não tem o jejum de redes sociais, mas à luz da palavra de Deus, a gente vai falar sobre o jejum de alimentos, né? Eu vou começar abordando esse tema, acho que vou hoje e amanhã no nosso devocional, porque eu acho que eu não vou conseguir falar tudo hoje, né? Eu tô fazendo essa série de relacionamento com Deus, o relacionamento com Deus, a parte da oração já tomou alguns dias nossos, né? Já ensinou bastante, e hoje eu vou falar sobre o jejum, que tá ali em paralelo com a oração, andando junto. Quando você jejua, você ora. Nem sempre quando você ora, você está em jejum, mas é algo que é para ser feito junto, tá legal? Então, o jejum é a gente retirar uma parte da alimentação da gente. Ele pode ser parcial, ele pode ser total, ele pode ser feito com a retirada de um alimento. Tem muitas pessoas que eu vejo que fazem o propósito
com Deus. E existem vários motivos para se jejuar também, a gente vai falar sobre isso. Às vezes a pessoa tira ali o chocolate por um determinado tempo, o refrigerante, tira o consumo de doces por um determinado tempo, faz um jejum mais prolongado desses alimentos, né? Como foi o jejum de Daniel, quando ele passou 21 dias, que ele disse que não se alimentou dos manjares, ele se alimentou, a gente entende nesse estudo que ele se alimentou apenas de frutas e verduras e legumes. E quando ele se apresentou de volta na presença do rei, ele estava mais saudável do que as outras pessoas que comeram todas as comidas que o rei ofereceu, né? Então, jejum a princípio é para purificação. Ele é muito mais para a gente do que para mover a mão de Deus na nossa vida. Porque tem gente que, eu já ouvi falar isso sobre jejum, mas jejum não é isso, tá, gente? O jejum é muito mais para a gente do que para Deus. É um propósito que a gente pode fazer com Deus. Eu vou jejuar por tal causa, por tanto tempo, mas não é uma moeda de barganha jejum, de forma nenhuma. A vontade de Deus, ela é soberana na nossa vida a partir do momento que a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador. E com a oração, a gente pode sim conseguir chamar a atenção de Deus com oração e jejum, mas não necessariamente conseguir mudar a vontade de Deus. Então você faz o jejum para você mudar o seu espírito, para você alimentar o seu espírito, e eu quero começar falando sobre isso. O jejum a gente vai sacrificar a carne, a gente vai submeter a carne da gente, o nosso corpo físico, à vontade do espírito, da nossa alma. Quando você escolhe Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, e você declara isso e você afirma isso, você passa a ser uma pessoa que, e passa pelo batismo, né? Você passa a ser uma pessoa que nasceu no Espírito. Você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você nasce em Espírito. E o jejum é a forma que você tem junto com a oração para alimentar, uma das formas que você tem junto com a oração para alimentar a sua alma. E quando você jejua o corpo físico, você está submetendo a vontade da carne e a vontade do Espírito. Você coloca a carne abaixo. Você está se condicionando e se dizendo: o meu espírito está mais fortalecido. Eu jejuo porque o meu espírito domina sobre a minha carne. E a vontade da minha carne não vai dominar sobre o meu espírito. E essa é uma luta que a gente vê em várias passagens da Bíblia. Muito difícil, muito perturbador até. Opa, desculpa aí, gente. Só um minutinho. Pronto, esqueci de abaixar os volumes. E essa é uma luta que todo mundo passa, tá? E é uma luta que a gente leva até o tempo que a gente for para a glória de Deus. Então, assim, eu separei aqui algumas passagens para a gente esclarecer, desenhar e entender o que a Bíblia fala, né? Ali em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, fala que nós somos nova criatura quando nós aceitamos Jesus na nossa vida. Então, como nova criatura, como criaturas do Espírito, nós devemos alimentar o Espírito com coisas do Espírito, tá? O Espírito Santo, ele não se agrada com coisas do mundo. E aquele que se agrada de coisas do mundo, ele não é amigo de Deus. Não tem como a gente caminhar em duas estradas. A gente escolhe uma estrada e caminha por elas. Eu vou pegar com vocês, eu convido vocês a pegar a sua Bíblia e fazer as anotações. Depois na descrição eu vou colocar ali as referências para você ler mais, pedir para o Espírito Santo falar com você também através da palavra de Deus na Bíblia. Hoje nós vamos pegar o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 5 até o versículo 8. Porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas que os que se inclinam ao Espírito esperam coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito dá para a vida e a paz.
Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que são da carne não podem agradar a Deus. A partir do momento que você é uma nova criatura, que você escolheu andar na presença de Deus, então você é uma criatura do Espírito. E não vai ser uma coisa muito boa você alimentar a sua carne ao invés de alimentar o seu espírito. Então o jejum ele é para fortalecer o espírito. No capítulo 6, a gente já estudou bastante ele lá do livro de Mateus, no versículo 16 ao 18, fala de como você tem que jejuar, de como você tem que estar quando você jejuar. Não tem nada na Bíblia que fala que você é obrigado a jejuar, que você precisa jejuar, que o jejum tem que ser feito. A lei judaica para os judeus tem o dia da expiação, que eles fazem um jejum, né, obrigatoriamente por semana, que é para expiar os pecados. E tem mais outras complementações da lei judaica, mas na Bíblia que a gente acompanha, completa, com o Novo e Antigo Testamento, não tem uma passagem que fala assim, você tem que jejuar tal dia, determinado dia. Você fala de situações onde as pessoas jejuaram e é diferente da oração, que lá em 2 Tessalonicenses, como a gente já viu, fala que a gente tem que orar sem cessar, orar o tempo todo. Mas o jejum, mesmo ele não sendo assim colocado obrigatoriamente, vamos dizer assim, né, condicionado, tem o jeito certo de fazer. Lá em Mateus 6, você vai poder ver que o jejum ele deve ser feito sem ser pesado para você. Não é para você ficar igual os hipócritas na praça, entristecido, padecendo, passando mal, eu estou jejuando, né? Não é assim. Você vai jejuar e vai seguir sua rotina do seu dia. Então você vai jejuar conforme você pode. É por isso que não tem uma regra estabelecida de como é o jejum, né? Na Bíblia tem 2 passagens só e eu acho que vai ficar para amanhã que eu vou abordar essas formas de jejum que tem, sobre jejum total, onde as pessoas ficaram sem água e sem alimento. E esse foi um jejum só de 3 dias, se eu não estou enganada, que foi Esther, a rainha Esther, quando ela foi se apresentar diante do rei, e ela pediu para todo o povo, a congregação dela, do povo hebreu lá, jejuar junto com ela, e Moisés, se eu não estou enganada, mas amanhã eu confirmo para vocês. E esse foi um jejum total. O jejum mais comum, que é conhecido como jejum normal, seria ficar sem água, sem alimento, mas com água, e o jejum parcial, que é quando você tira determinados alimentos ou determinados períodos de tempo, né? Outra diferença entre o jejum e a oração, né? Além da oração, a gente ser orientada a orar o tempo todo, orar sem cessar, e o jejum não tem essa recomendação. A outra diferença que tem entre jejum e oração é que a oração ela sempre é ouvida. Não necessariamente você vai ter a resposta que você quer. Você pode ter a resposta de sim, de não ou o silêncio de Deus. O jejum, não. Se ele for feito do jeito errado, com a intenção errada, ele não vai agradar a Deus. E Deus não vai receber o jejum, né? Então, quando a gente for falar dos propósitos que podem te levar ao jejum, a gente vai entender isso daí, tá? Mas eu queria que vocês acompanhassem comigo o livro de Isaías, no capítulo 58. Só um pouquinho, gente. Tô aqui. Isaías 58. A gente vai ler do 3 ao 10, tá? Isaías capítulo 58, no versículo 3 até o versículo 10. Dizendo, aqui é o povo de Israel, é o profeta Isaías falando com o povo de Israel, tá? Dizendo, por que jejuamos nós e tu não te atenta para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? É o povo falando com Deus.
Eis que no dia do jejum em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferir descompunho o iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz do alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline sua cabeça como um junco, estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto de jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livre os oprimidos e despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolha em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, cubras e não te escondas o teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderás, gritará por socorro e ele te dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a luz nascerá das trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Essa minha linguagem da minha Bíblia, ela é diferente, ela é uma linguagem um pouquinho mais antiga. Mas basicamente, o povo estava jejuando e estava fazendo os servos terem trabalho forçado. E ainda perguntava por quê, e jejuava por causa própria, vamos dizer assim, né? Jejuava e brigava, jejuava e tinha contenda, e ainda estava achando ruim que Deus não estava ouvindo, não estava vendo o jejum deles, e Deus foi claro aqui na resposta. Vocês estão jejuando, afligindo, ficando com a alma afligida, se inclinando, ficando prostrado, e isso, vocês estão escolhendo esse tipo de jejum, mas o jejum que Deus pede para que a gente escolha é o jejum que a gente vai liberar perdão, é o jejum que a gente vai soltar aquele que está cativo no nosso coração por uma falta de perdão, é o jejum onde a gente vai trabalhar pelo próximo, mostrar amor pelo próximo, acolher quem está desabrigado, alimentar quem está faminto. O que mais que ele fala aqui? Vai repartir o pão que a gente tem, vai dar de vestir, vai dar de comer para quem precisa. E aí, no versículo 9, fala assim, a partir do 8, né, fala assim, que quando a gente faz esse tipo de jejum, brota a luz, vai despedaçar toda a escuridão, vai ser desfeita toda a escuridão, mas não é na parte exterior, não é fora, é dentro. Então o jejum ele é para mover a gente a favor do que Deus quer, não é para mover Deus a favor do que a gente quer. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês estejam entendendo. E no final fala ali no versículo 10, se você abrir sua alma para quem tem fome, fartar aquele que está aflito, a luz vai brotar e vai ser como a escuridão do meio-dia. No versículo 9 fala que se você clamar, Deus vai te ouvir. E se você pedir por socorro, Deus vai te socorrer. Desculpa, pessoal. Deus vai dizer, eis-me aqui. Então, diferente da oração, onde Deus sempre ouve, o jejum, se não for feito com o propósito certo, ele não vai ser recebido. Não adianta nada a gente jejuar e passar o dia inteiro brigando, com contenda, com discussão, né? O jejum, ele tem o propósito de fazer com que a gente mude. Ele não é uma moeda de troca e nem uma barganha. Ai, Deus, eu vou jejuar para o Senhor me dar isso. Não é bem assim que funciona. E no jejum a gente tem que sempre estar buscando e orando e conversando com Deus. Tá bom, pessoal? A amiga acabou de entrar. Oi, tudo bem? Que Deus te abençoe. Nós estamos chegando no fim já do devocional de hoje. E eu quero, em nome de Jesus, que Deus nos abençoe para voltar amanhã.
às 11h30 da manhã. Daqui a pouco o vídeo já vai estar disponível para vocês assistir de novo. Para quem quiser assistir, compartilhar, marcar alguém que precisa aprender também dessa palavra de Deus, tá bom? E daqui a pouco já vai estar no YouTube, você pode acompanhar lá no canal Firme na Rocha sempre. Curtir e compartilhar também para que Deus chegue na vida de várias pessoas. É essa a intenção, tá bom? Muito obrigada a todos vocês, que Deus abençoe, uma ótima tarde, um bom almoço, ou um bom dia para você, uma boa noite para você, seja em qual tempo seja que você estiver assistindo esse vídeo. Segue Firme na Rocha aí, que eu sigo Firme na Rocha aqui. Tudo de bom, tchau!